Olá, estamos aqui nos estúdios da RTV Filmes para mais um podcast Pode Falar Dori. Hoje é um dia muito especial. Eu estou com um amigo, irmão, para vocês terem uma ideia, ele é meu parceiro de trabalho, de amizade, de viagem, de compromisso social, familiar, há mais de 47 anos. 47 anos. Quem é? Dr. Paulo Rogério de Souza, publicitário, especializado em gestão de qualidade, comunicação institucional, treinamento e capacitação profissional. Ele já trabalha nessa área que eu mencionei há mais de 40 anos. Meu amigo, oi. Estamos aqui à sua disposição para ouvi-lo. Estou muito feliz com o convite, feliz por revê-lo. E é verdade, né? 47 anos, ainda bem. Você é o típico caso daquele que, quando a gente fala, diga-me com quem andas, eu te direi com essa. Quem és? Eu estou nessa linha, sabe? Estou feliz da vida de estar com você, feliz da vida de ter essa parceria, essa amizade há tanto tempo. Ininterrupto, nunca brigamos. Nós temos o tempo todo, desde nós conhecemos. Nós podemos até nos separarmos, talvez. Separarmos por algumas questões até da vida, do trabalho e tudo mais, mas nunca nos deixamos de estar juntos, falando, conversando. Eu tenho aqui uma pauta. Resumidamente, o título é Profissionalização no atendimento ao cliente. Não existe empresa, comércio, indústria, empreendedor que não precise do cliente e muito menos não existe cliente que não precise do comerciante, empresário, Sim. empreendedor, industrial. Tem que ser bem equilibrado e de boa fé. O que o senhor pode nos dar de orientação inicial? Primeiro que não é nenhuma orientação, é uma troca de experiências com relação a isso. Eu carrego um pouco dessas experiências, né, que a gente teve, adorei. Mas é impressionante como as pessoas às vezes acham que o trabalho que a gente realiza junto às empresas é um trabalho direcionado só para o empreendedor, só para o proprietário da empresa e tudo mais. Na verdade, você tem que investir, fazer o treinamento, a capacitação, o desenvolvimento das pessoas que te representam, os seus cartões de visita. Aquelas pessoas que vão estar atrás do balcão ou que vão estar à frente de algum tipo de atividade que vão representar a sua empresa. Eu trabalho muito há mais de 40 anos, trabalhando com serviços, prestação de serviços de terceiro, facilities, né? Segurança patrimonial, limpeza, conservação, controle de acesso. Meu amigo, é um universo, você conhece isso muito bem, mas é um universo onde você aprende todos os dias. E a gente começa a esticar isso para dentro das próprias empresas, para dentro das lojas, do comércio de modo geral, não necessariamente falarmos só das indústrias ou da empresa como um todo, mas o empreendedor tem que estar consciente que seu pessoal tem que estar profissionalizado para que possa representá-lo. Como é que vai representar? No bom atendimento, na venda. Vender a primeira vez é fácil. O duro é você vender a segunda, a terceira, a quarta. Vai manter aquilo. O duro é manter. E aí é que entra essa capacitação, esse conhecimento que a gente tem que repassar para os funcionários. O processo todo começa com cultura, né? A mudança de cultura de cima para baixo. O empresário precisa mudar a cultura, porque tem empresário, Dori, que pensa assim. Não vou treinar o Zezinho ou a Mariazinha, porque depois eles são treinados, estão prontos para ir para o mercado. E aí eles me abandonam. Né? Henry Ford tem uma frase atribuída a ele que eu acho ótima, né? Você pode escolher, você pode não treinar os seus funcionários para que eles não te abandonem, né? Ou você pode treiná-los e ter um resultado muito melhor. O que você prefere? não quero. Eu quero ficar com um monte de gente que não vai produzir, não é atualizado, mas pelo menos está comigo, não vai me abandonar. Então é esse tipo de situação que a gente tem trabalhado muito, da profissionalização. Mas tem cada caso que a gente ouve. Conta algum caso. Por exemplo, eu comecei a descobrir recentemente que as pessoas que mais ganham dinheiro hoje no Brasil são os barbeiros. Desde que começou essa história de barbershop, os barbeiros começaram a criar uma estrutura onde eles ganham muito dinheiro, muito dinheiro. Você pode ver, você vai em alguma barbearia, eu gostaria muito
de voltar aquele tempo em que você chegava numa barbearia e você era atendido no seu momento, né? Naquela hora de chegada, você respeitava a hora de chegada. Hoje não. Hoje você chega numa barbearia, tem as 2, 3 cadeiras vazias, 2, 3 caras marombados, bonitão, assim, aquela coisa toda, né? Jogando videogame, barbearia. Jogando videogame e tal, aquela coisa. Você fala, pode cortar o cabelo? Não, não posso. Daqui a 10 minutos eu tenho um cliente. O outro fala, não, daqui a 20 minutos eu tenho um cliente. E o outro fala, não, daqui a meia hora eu tenho um cliente, não vou poder atender. Quando você pode me atender? Só daqui a 2 dias. Sabe? Então, as agendas desse pessoal é tão cheia que você acaba desistindo. É claro. É lógico. Aí eu encontrei um barbeiro, perto da minha casa, inclusive, dos antigos. Dos antigos. Dos antigos. Você chega lá... E eu tinha antes mandado uma mensagem para o meu barbeiro, né, falando assim, quando é que você pode me atender? Mandei uma mensagem uma quarta-feira, você pode me atender na sexta ou no sábado? E ele respondeu assim para mim no WhatsApp, eu estou lotado, agenda lotada, eu só vou poder te atender se alguém desistir. Passou sexta, passou sábado, passou domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Daí então eu fui procurar um outro barbeiro e passado um tempo eu encontrei com esse barbeiro, que me atendia. Pô, você não voltou mais? Ele falou, mas eu expliquei para ele, né? Falei, olha aqui, eu tenho guardado aqui a sua mensagem do WhatsApp, eu tô entendendo que até agora ninguém desistiu na sua agenda, então, claro, né? Ele ficou de te avisar? Aí ele falou, mas você podia ter me ligado, o interesse é seu. Quando ele falou, o interesse é seu, eu fiquei com aquilo na cabeça, peraí um pouquinho, o interesse é meu ou é seu? Em me atender, em me vender o seu produto, o seu serviço, de quem que é o interesse? Olha. Então, quando a pessoa perde esse nível de conhecimento, ele sai dessa estrutura, está se achando muito acima do processo, ele começa a imaginar assim, peraí, eu não dependo mais do meu cliente, é exatamente ao contrário. Mas daí ele vai vender, contar para... Dori, um CPF pode acabar com o CNPJ. Pode. Então, se o CPF não estiver preparado para o atendimento, a sua empresa pode minguar. E aí na internet que nós temos hoje em dia uma grande arma para, aliás, dos dois lados, consumidor e fornecedor. Quem é esse fornecedor? Não é aquele que fornece produtos para você comerciante, não. É o comerciante, o empresário, o empreendedor ou o industrial. Os dois, né? Precisa. Nós temos até no início do código, a relação de consumo tem que ser feita na boa-fé e no equilíbrio. Para quem? Direitos e deveres, consumidor, fornecedor. Sim. Só que a gente está percebendo que a impressão que a gente tem é que o comerciante, empresário, empreendedor, industrial é a parte ruim, é o vilão. É o vilão. Por quê? Desde 1988, acho que você nem tinha nascido. Eu estava em Brasília quando começaram a fazer a edição, né, a elaboração do código, e nós ajudávamos, porque nós éramos um dos primeiros. E aí quiseram colocar, e puseram, infelizmente, de vez de ser código do consumidor, ficou código de proteção e defesa do consumidor. Aí eu levantei a mão, uma arena lá lotada. Pois não, por que proteção e defesa do consumidor e contra quem? Contra o comerciante, empresário. E por acaso vocês acham que esse não precisa daquele e aquele não precisa dele? Mas é que tá difícil, tal, né? Perdi a eleição, não deu. Deu isso aí que deu. Hoje nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque também existem consumidores de má fé. Opa! Né? E a gente tem um monte de casos nesse sentido. Demais. E a gente acompanha isso até no nosso trabalho junto às empresas de facilities, e a gente sabe que se não for preparado, se o comerciante, o empresário não for preparado, ele pode sim cair nessas, eu vou chamar de armadilhas. Armadilha. Né? Porque não tem muito sentido. Né? É lógico que um bom atendimento vai fazer uma consequente revenda ou continuidade da venda, continuidade da nossa relação comercial. Mas aquele funcionário, aquele representante do cliente, ele tem que estar preparado para aquilo. Então, tudo vem, como eu falei agora há pouco, da mudança da cultura. O empresário tem que ter isso na cabeça. Ele precisa conhecer, saber todas as regras do jogo e também preparar o seu funcionário para isso. Esse é o nosso trabalho, meu e o seu. Verdade. Porque você acabou de falar, está na minha cabeça, 2 artigos, o 23 e o 34, respondem o preposto, representante, vendedor, comissionário, eles respondem pela empresa, ele é a empresa, o cidadão está lá. Não adianta você falar, desculpe, ele começou agora, ele está estagiando, ele é meu sobrinho. Não, ele é a empresa. Exatamente. Se ele não te atender bem,
Já era. E aí não adianta fazer aquelas visitas da gerência, visitas do proprietário, né, do gestor da empresa, ele vai lá no cliente, não, pensa bem, porque a nossa equipe, tem um caso, tem passeando com uma equipe na área de segurança patrimonial, havia tido uma reclamação numa empresa e o gestor estava lá, pediu para que eu acompanhasse no nível de consultoria, e eu fui acompanhar, ele estava conversando com o cliente, não, porque nossa equipe é muito bem treinada, passeando por dentro da empresa. E o supervisor de portaria atrás da gente, acompanhando a gente, falando assim, não, porque realmente a nossa equipe é muito bem treinada, todos eles recebem treinamentos a cada 15 dias, tal, aquela coisa toda. Nós preparamos, inclusive, materiais para eles, apostilas, e o supervisor atrás de mim falou assim, não adianta, eu não sei o ler mesmo. Com essa de eu não sei o ler mesmo, vira o cliente e fala assim, peraí, é isso? Essa é a mão de obra que você oferece? Então, tem que haver uma veracidade quando o nosso empresário, nosso gestor, eu estou falando empresário, mas representa-se aqui o gestor, o gerente, todos aqueles que estão num nível de liderança, a gente chama assim. Eles precisam ter conhecimento para promover a veracidade dos fatos. Não serviu? Esse moço não está servindo hoje, treina, capacita. Mas se eu treinar e capacitar, eu vou perder ele para o mercado. Paciência. Ele ficar lá, você vai perder. Porque vai deixar aqui, ele vai perder para a sua empresa. É. Então, continua mantendo esse tipo de funcionamento, eu diria para você, um funcionamento útil. O cara está lá, qual é a função dele? Apertar botão, fechar portão, essa é a função. Mas até quando? Ainda mais vivendo no momento em que a gente vive de extrema insegurança. Eu vou entrar rapidinho nesse assunto aqui. Eu também não tenho nenhuma formação, ou não tinha nenhuma formação em segurança patrimonial. Precisei fazer vários cursos para poder, inclusive curso de vigilante patrimonial, para poder aplicar aquilo que a gente aprendeu e ter mais consistência no que você treina. Porque senão, Dori, eu vou estar falando de teorias. E as teorias, na prática, são totalmente diferentes. Você me deu um exemplo muito grande. Eu trabalho com muitas áreas. E serviço, produtos, loja, comércio, mercado, padaria, farmácia, o que for. Mas é muito importante, eu faço a visita para entender, antes de começar a falar qualquer coisa, eu preciso entender, né? Claro. Como é que funciona? Aí eu vou lá, por exemplo, vou lá com o padeiro, vou lá com a pessoa que entrega, outro que recebe, outro que vende. E eu tive uma vez uma padaria, fora de São Paulo, no Brasil inteiro, e tinha vários pães na prateleira, bonitos pães. Eu perguntei, e tinha uma tabela, pão francês, pão canadense, pão australiano, pão italiano, tinha um monte de pão. E aí me chamou a atenção porque o pão canadense, né, e o australiano também na época não conhecia, isso faz tempo. O que é pão australiano? A moça, não sei. A senhora não sabe? Não sei. E o canadense? Também não sei. Desculpa perguntar, a senhora trabalha aqui? Eu trabalho, só que é o seguinte, eu não trabalho aqui, eu estou aqui porque a moça que entende de pães, ela saiu. Já mudou o tom de voz. Ela saiu, me deixou aqui, eu estou passando um nervoso, uma vergonha, porque eu não sei nada de pão, e só quer que eu pergunte? Eu falei, não, deixa quieto, não vou levar não. Então era a pessoa errada no lugar errado. Dori, mas antes de colocar a pessoa para entender e vender, isso aqui é isso. E nós não estamos falando de um treinamento de 2 dias, internado. Nós estamos falando de um bate-papo informal que precisa ter, por exemplo, um documento muito simples. Uma dica aí para quem quiser e está pensando nisso. Um documento muito simples, chamado Lista de Presença em Treinamento. Não, é verdade. É um tem documento que estar simples, lá. mas tem que estar lá, Dori. Porque é o seguinte, eu dou um treinamento para o funcionário XYZ. Mas eu não tenho nenhuma formalização que essa pessoa passou por esse treinamento. Dali a 15, 20 dias, ele pode cometer um erro muito difícil da gente poder explicar, mas ele pode cometer um erro e esse erro pode representar um desgaste muito grande para a imagem e inclusive para o faturamento da empresa. Aí você vai conversar com ele, ele pode falar para você, eu nunca fui informado disso, eu nunca fui treinado, eu não sabia. Se eu soubesse, eu não faria. Não sou burro. Não sou burro. Então você dá uma lista de presença de treinamento e você mostra, não, como não, o XYZ, aqui, você fez o treinamento, mas passou... eu não li. Mas essa assinatura aí, na verdade, me mandaram assinar, e eu não estou...
Então, todos esses trabalhos que a gente realiza, eles são embasados na legislação, são embasados no sistema ISO. Nós precisamos fazer algo direcionado, norteado pelo sistema ISO, o sistema de gestão da qualidade, gestão de processo, porque isso faz com que as pessoas ganhem mais competência. E eu vou falar um negócio aqui que eu já falei para você há alguns anos atrás. Eu falei muito sobre isso. Nós nos transformamos em verdadeiros ímãs, né? Pessoas como nós, que estão muito ligados, isso se atrai aquela pessoa que... Por que aquela pessoa foi falar aquilo dos pães para você? Poderia ter falado com qualquer outra pessoa, né? Por que as pessoas... Como eu entrei num restaurante aqui, em Mogi das Cruzes, eu entrei num restaurante algum tempo atrás, e eu vi aquele monte de gente. Sabe, o restaurante estava abarrotado, ele tava muita gente, uma comida muito boa, é verdade, mas estava muita gente, estava abarrotado. E aí, então, eu perguntei para o rapaz, né? Olha, qual é a capacidade aqui do restaurante? Você perguntou isso? Eu perguntei, ele falou assim, dá umas 50, 60 pessoas. Realmente, não era um restaurante muito grande, né? Eu falei, mas então você não tem um tipo de controle onde você pode barrar? Porque as pessoas estão entrando de forma indiscriminada e não estão sabendo que tem gente ali que está, né? Vocês não têm um tipo de controle? Ele virou para mim e disse assim, se fosse eu aqui, eu nem abria o restaurante. Então... Olha a resposta que você recebe. Louco. Se fosse eu nem abria o restaurante. Ótimo, legal. Se você não abre o restaurante, ninguém entra. Pronto, acabou o seu problema. Né? E tem as normas da vigilância sanitária, o espaço. Exatamente, espaço e tudo mais. Então, todas essas situações... E não era nem pandemia. Não, eu estou falando de um caso acontecido há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, mas eu estou dizendo que não há conhecimento, especificações, chamar o funcionário para perto e falar, vem cá, deixa eu mostrar para você como é que funciona esse microfone. A distância para você falar é essa, o botãozinho é esse. Não tem esse tipo de situação. E quando isso não acontece, você não pode cobrar competência. Não me falaram nada. Lógico, eu não tenho nada formalizando que eu te treinei, que eu te orientei, então... E como é que eu vou exigir? Não tenho como exigir. Lembrou... E nem como tomar alguma ação coercitiva, tá? Não tenho, porque senão fica difícil. Você lembrou um negócio? Eu adoro falar com você. Pessoal, você é meu amigo há muitos anos, meu irmão. Tem alguma coisa que eu posso fazer para o senhor? Eu estava no interior de Goiás, viajando, né? Porque aí ia morar lá em Goiás, morava em Goiás, eu morava em Mato Grosso, nas estradas. E aí parei lá num posto. Parei num posto lá e tinha uma pamonha lá. Eu tava com fome. Não, naquela época você também comia qualquer troço. Você tá 15 horas de estrada, até pedra. Mas perguntei da pamonha e nunca mais esqueci isso. E tinha lá algumas pamonhas. E punha no balcão também. E eu perguntei para a moça que veio me atender, uma senhora lá. Por favor, qual é a pamonha que você indica que é a mais assim suave, gostosa e tal? Eu detesto pamonha. Eu olhei para a senhora trabalha aqui? Trabalho. A senhora não gosta de pamonha? Não é que eu não gosto. Eu detesto pamonha. Obrigado. Paulinho, se ela que trabalha na pamonharia detesta pamonha, eu não vou comer pamonha de jeito nenhum. Sei lá, vou em outro lugar, que eu não sei o que tem aquela pamonha. Uma atendente numa loja em São Paulo falou para mim, eu não sei nada sobre isso que o senhor está perguntando. Eu só trabalho aqui. Eu só trabalho aqui. Eu tô aqui, mas eu só trabalho aqui. Eu falei, sério? Você só trabalha aqui? Exatamente, eu não conheço nada dessas coisas aí que o senhor está perguntando. Eu estava perguntando sobre produtos relativos. Que ela vende. É aquilo que eu falei, Dori. Exatamente, que a loja vende. A gente acaba se tornando um imã. Você passa por chato. Você passa por uma pessoa crica. Você vai querer explicar. Vai querer explicar. Uma pessoa exigente. Lá vem aquele cara lá, aquele chato. Então, a gente precisa achar, nós profissionais também que trabalhamos com isso, precisamos achar o meio termo. Até onde você pode falar, até onde vai adiantar falar, que tem essa também. Né? Será que vale a pena? Será que vale a pena? E até onde o que você vai falar agrega valor para aquele tipo de trabalho. Quando eu comecei a trabalhar com consultoria, eu estou falando de 28 anos atrás, trabalhando só com consultoria, me desliguei das outras empresas só para trabalhar com isso, eu aprendi a valorar um pouco mais aquilo que a gente passa, aquela nossa experiência. Então, sim, tem certas coisas que não adianta a gente se desgastar. E a gente vê isso acontecendo todos os dias, a toda hora, em toda empresa. Por isso eu sou muito
ligado na gestão de processos para a capacitação do profissional. É ele que vai representar a tua empresa. É ele que vai usar o seu crachá da tua empresa, o nome da tua empresa na camiseta, no bordado. É ele que vai fazer Ele é a isso. empresa. Ele é a empresa. Não é o fulano, ciclano. Eu contei para você um caso de uma troca de carro que eu fui fazer numa determinada concessionária. Só que eu conhecia, como você também conhece, o dono dessa concessionária. E quando eu fui muito mal atendido pela recepção, eu disse, passado um tempo, eu saí de lá, fui comprar um outro carro de outra marca. E aí, quando eu encontrei com esse empresário, numa festa, passado um tempo, eu contei para ele essa história. Até porque ele me cobrou, né? Pô, você não foi mais lá? E eu falei, ó, não fui por causa disso, daquilo. Então eu contei para ele essa história, né? E eu disse exatamente para ele o que eu vou falar para você, e isso serve para todo mundo que está assistindo. Empresário, você está investindo, sei lá, 30, 40, 50 mil reais por mês num determinado veículo de propaganda, seja ele rádio, televisão, revista, jornal, não importa, e redes sociais e tudo mais. Só que a tua funcionária que te atende no balcão está ganhando R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 1.800 reais por mês. 50 mil e 1.000 E aí ela não tem o treinamento adequado. Eu não estou falando nem de motivação, Doribucô. Eu estou falando de treinamento e orientação, né? Ela não tem esse treinamento. Aí ela te atende mal e você perde, com uma venda, aqueles 50, 60 mil que você investiu em propaganda e tudo mais, você perdeu por conta de uma funcionária mal preparada, né? Que está ganhando um pouco mais que o salário mínimo por mês. Nada contra, não estou fazendo aqui nenhum tipo de apologia ao valor que a pessoa recebe, não é nada disso. Eu estou falando sobre treinamento, preparação, capacitação. É isso. E quando o empresário resolve que eu preciso capacitar minha equipe, porque a minha equipe é que vai vender o meu produto, seja esse produto físico ou seja um serviço, ele está saindo anos à frente da sua concorrência. Vai ganhar ponta. E quem investe, a gente precisa entender, nós dois sabemos, agora o outro lado que é do consumo, que nós estamos falando, tem o consumidor. Está cheio de direitos, está cheio de legislação, está cheio de programa, rádio, televisão e jornal. Mas nós estamos trabalhando para a orientação do fornecedor, comerciante, empresário, empreendedor, industrial. Por quê? Ele é o lado bom também, e é pessoa séria, pagador de impostos, gerador de emprego. Só que tem tanta coisa para ele cuidar que às vezes ele não tem esse tempo, conhecimento, oportunidade. Então, essa nossa ideia de nós dois estarmos juntos é exatamente para auxiliar quem estiver com essa missão, vender produto ou prestar serviço. É o Brasil. É o Brasil hoje. E quando nós falamos de prestação de serviços, pesquisas recentes, eu não vou me lembrar agora dos indicadores, mas falam muito sobre o crescimento da prestação de serviços, né? Todo mundo hoje conhece muito bem que a prestação de serviços é um foco muito forte no Brasil, né? O faturamento das empresas hoje está muito ligado, você deve conhecer isso muito bem, com um sistema chamado SLA. E hoje, algumas empresas de serviços que não levam isso a sério, essas empresas perdem um faturamento danado, perdem empresas por conta disso, né? Traduz para nós aí. O SLA é como se fosse uma espécie de um acordo, né? É um sistema de acordo com o seu processo, né? System Level Agreement. Então ele Traduz de novo. é um acordo que você faz do nível de serviço que você realiza. Tá? Então vamos lá. Você é meu fornecedor. Podemos fazer essa dinâmica aqui rapidinho? Vamos lá. Você é meu fornecedor e eu, como seu cliente, vou pagar para você. Você vai ter um faturamento mensal comigo de R$100 mil, ok? Só que eu tenho algumas condições. O seu pessoal que vai estar trabalhando aqui comigo não pode ter um acidente de trabalho, porque senão isso vai representar pontos que depois eu vou traduzir isso em desconto na sua fatura. Não pode ter absenteísmo, não pode ter falta, não pode ter atraso, não pode ter, enfim. Isso vai traduzir em pontos que vão repercutir no seu faturamento. E aí outras coisas que cada empresa vai colocando no seu contrato, né?
O Service Level Agreement, ele está exatamente ligado a isso. Ele faz esse acordo entre o fornecedor e o cliente. E aí você começa, o seu pessoal que está ali dentro, representando a tua empresa, a sua empresa que você construiu, que você investiu, você é um cara muito reconhecido em toda a região. Olha só, o cara tem uma empresa assim acessada, mas não é você que está lá fazendo o serviço dos seus funcionários. São eles que estão prestando serviço. E aí eles não têm toda a preparação necessária. Resultado, nós podemos ter acidentes de trabalho, podemos ter absenteísmo, podemos ter uma série de outros problemas, e isso repercute aonde? No teu faturamento. Chega no final do mês, você me passa uma nota fiscal e eu vou falar para você assim, Dori, sinto muito, mas de acordo com o nosso SLA, você teve um desconto de determinados pontos aqui, em vez de R$100.000, você vai receber esse mês R$65.000. Bateu em você ou não? Pô, claro, lógico. claro que bateu. Então, o que acontece muito com os empresários? Que eles não têm o conhecimento disso e descobrem na prática, no bolso dolorido, que aquilo pode ser a falta de treinamento e comprometimento do seu pessoal lá na área pode causar problemas sérios para o faturamento da tua empresa. Tranquilamente. Tá? Isso é gestão de processo. Uma vez nós estávamos conversando, no tempo ainda da prefeitura, quando saiu, que saíram várias expressões, mas o 5S. Sim. Lembra? Sim. Traduz para nós o 5S. Bom, o 5S, antes de mais nada, são pontos em que nós trabalhamos para a melhoria contínua do ambiente, né? Os 5S foram substituídos por um outro programa chamado Kaizen. E o Kaizen cuida de todas essas áreas dos 5S, né? Então cuida da organização, da limpeza, onde você organizar, como você vai organizar determinado ponto. Então isso é todo o trabalho que o 5S desenvolve na cultura japonesa, vinda para cá, todo o trabalho que o 5S desenvolve para organização, limpeza, melhor produtividade, segurança e tudo mais. Só que o Kaizen, que é um programa que veio para aglomerar mais isso aí, contempla também o 5S, o Kaizen começa com a cultura, a mudança da cultura. Então hoje se tornou muito prático para as empresas. Vamos fazer o programa 5S. Pumba. Depois do 5S veio ainda a coleta seletiva de lixo. Você deve lembrar disso aí. É um tentáculo do 5S. Já que a gente está organizando, está arrumando, está fazendo isso, está limpando, vamos cuidar da coleta seletiva. Só que aí, muitos desses trabalhos do 5S, eles afundaram em algumas empresas porque não havia mudança da cultura organizacional. Então hoje, quando nós falamos de 5S, nós não falamos só dos conceitos, nós falamos também daquilo que contempla tudo isso, que é a formação das pessoas que vão gerenciar esses conceitos. Então você trabalha com uma atividade chamada Kaizen Zero, onde começamos do zero, começamos do nada. E a partir disso a gente vai educando as pessoas de como isso vai acontecer. Uma forma de educação diferenciada, viu, Dori? Porque eu estou falando com o gestor, que em alguns casos pode ter curso superior, pode ser pós-graduação e tudo mais, e estou falando também com o operador, que em muitos casos é só alfabetizado. Então são jeitos diferentes de se falar, de se comunicar, comunicação assertiva sempre fluente, porque eu tenho que resgatar aquelas pessoas. E eu falei agora há pouco, usei a expressão motivação, né? A gente não espera que as pessoas sejam motivadas. Tem muita gente que acha que a motivação vem só do salário, e não é verdade. Então a gente não espera que as pessoas sejam só motivadas. A gente espera também que essas pessoas elas sejam comprometidas, elas sejam conhecedoras do porquê elas estão fazendo aquilo. É a diferença de comprometimento e envolvimento, né? Existe uma narrativa muito interessante sobre isso, né? Que é uma analogia sobre o bife a cavalo. Todo mundo já conhece, né? Mas enfim, só relembrando, né? Você tem o bife e tem o ovo em cima, esse é o famoso bife a cavalo. A princípio são 2 animais que participam do processo. Na verdade 3. Tem um animal racional que é o cozinheiro que prepara tudo aquilo. Mas vamos falar só dos irracionais. Você tem o boi e a galinha, né? Só que a galinha põe o ovo e não quer saber o que você vai fazer com o ovo.
Você pode fritar, cozinhar, pode separar a gema da clara, você pode fazer uma gemada. Alguns fazem até vitamina de gemada, levam no Tupperware para trabalhar, aquela coisa toda. Já estou lembrando. Então faz todo aquele tipo de coisa, faz sorvete, faz o que você quiser. A galinha não quer saber o que você está fazendo com aquele ovo. Se vira com o ovo, né? Já o boi tem que morrer para dar aquele pedaço de carne. Você nunca viu um boi andando só com 2 patas porque um quarto dele foi embora, né? Essa é a diferença. Você tem muitos funcionários que batem o ponto e não quer saber, só quer saber do 5º dia útil e quer saber do horário de ir embora. Já para sair, né? Estou esperando o horário de saída, estou lá, me enrosco, me escondo, faço o que quiser. Que dia que é feriado. Exatamente, né? Minha unha aqui tá lascada, né? Alguma coisa assim e tal. E tem aqueles que realmente se comprometem, chegam mais cedo, saem do horário. Não quer dizer que as pessoas devem morrer pelo seu trabalho. Não é isso. As pessoas precisam entender que o trabalho é um meio. É um meio para você comer, para você viver, para você se vestir, para você morar, mas não é o fim. O trabalho não pode ser o fim da sua vida. Então você tem que ter aquele medos a medos ali, né? Equilíbrio normal. Mas tem gente que leva isso muito a sério e acaba trabalhando de forma comprometida com o resultado. Qual é o resultado desse podcast? Qualidade, né? Uma boa apresentação, um bom trabalho. Para isso nós temos essa simpatia desse moço aí. Ele pintou o cabelo, viu? Eu notei. Dá para ver aqui nas costeletas. Então, por quê? Ele está fazendo um trabalho comprometido, pelo menos é o que está passando para nós, clientes, e para quem está assistindo. É um trabalho de compromisso com a técnica, com a qualidade. Né? E tem aqueles que, do jeito que saiu. Você vai perder seu emprego. Tudo bem, arruma um outro. Rapaz, está acontecendo isso mesmo. Quando isso acontece, meu amigo, o problema é que ele arruma mesmo. Esse é o problema, né? O problema é que ele vai arrumar mesmo. Então, às vezes por R$10, R$50 ele troca. Ele troca mesmo. Nós passamos por uma situação bastante ruim na época de prestação de serviços, quando houve o boom imobiliário. Muitas empresas construindo e tudo mais, você não achava uma mulher para limpeza, conservação e portaria, você não achava um homem para fazer esse tipo de serviço, porque todas as empresas buscavam realmente esses profissionais a um custo muito baixo, porém um pouco mais alto do que os sindicatos laborais eles pagavam com relação a isso. Então fica uma situação muito difícil mesmo, porque sempre vai haver trabalho. As pessoas, elas não estão buscando o trabalho, elas buscam o emprego. Que é muito diferente. Exatamente, totalmente diferente. Trabalho é você, como o Paulo falou, se dedicar, se envolver e você ter interesse. Agora, emprego, eu quero saber quanto eu ganho, que hora eu recebo, qual é a minha Tem o meu registro lá no E-Social, acabou, né? Eu quero ir. Essa é a diferença do... Não estou interessado, não veste a camisa mais da empresa, não estou nem aí. As pessoas hoje, o empresário não quer que você vista a camisa, quer que você soe a camisa. Também. Também. Então, essa é a grande diferença do comprometimento e do envolvimento. Uma pessoa comprometida, ela com certeza terá resultados, talvez não nessa empresa, talvez em outras, mas ela carrega experiências e que podem melhorar muito a vida dela. O envolvido não está nem aí com o processo. Então é a analogia do bife a cavalo. Eu gostei, aliás, me deu vontade até de comer esse bife a cavalo, hein? Assim que saímos aqui. Eu não tinha... Só que não vamos naquele restaurante que está sendo lotado. Gente... Muito bom, eu gosto demais de conversar com você, aprendo muito. Igualmente. Gente, agradeço a presença do Paulo Rogério Acabou? Souza. Não, você vai voltar. Isso vai ser que nem a série do Rambo. Você vai ter uns 30 Rambos aí. Mas por hoje, o Léo já levantou 8 vezes aquela placa dele. Eu vi aqui a última, pelo amor de Deus, encerra. A primeira era pelo 30, amor de 35, Deus, encerra. aquela, pelo amor de Deus. Aí, então, agora atendendo aos pedidos do Léo, nós estamos encerrando mais um podcast. Agradeço a sua presença. Se você quiser, manda um abraço, eu vou até dizer, né? Um abraço a todos que tiveram a paciência, a tolerância de nos assistir aqui, tá? Obrigado. Beijo, Paulinha. Gente, um abraço, muito obrigado. Até a próxima.